Salve toda pura, toda santa Teotocos sobre a sua vida, servo e serva missionário, católico, descendência da mulher, que guarda os mandamentos, que ama a igreja, que ora junto com a Virgem Maria dos Apóstolos 14. Aqui é mais um vídeo aqui, eu tô fazendo vários vídeos aqui do debate do Ariel. Eu vi o debate, cara, os protestantes não deixavam o Ariel responder. E depois quer defender o Lucas Bonzoli. Eu não entendo, cara, intercessão não é mediação. É simples. Nós católicos, nós não oramos para os santos, nós oramos junto com o santo. O único mediador é Cristo. Maria ela é medianeira de prece, de oração. Tiago ali 5, a oração do justo tem grande eficácia. Hebreus 12, 22, 23, as almas dos justos que chegaram para o final. Quem são esses justos? Apocalipse 6, 9, 10. Que morreram ali, que foram martirizados. Quem são esses justos? Que estão em sintonia com a cabeça. É simples. Cabeça, Colossenses 2, Cristo é a cabeça. A igreja é o corpo místico. É uma só fé, é um só batismo. Romano 8 será proclamado mundialmente a fé romana. Vamos lá, né? Esse contexto de intercessão dá para se provar de Bíblia, cara. Só falar, não é só isso. Vocês colocam Maria como um tipo de salvadora, o que não é. Vamos por partes, vamos organizar as ideias. Eu não posso, então, pedir para Nossa Senhora rezar por mim, porque só há um mediador entre Deus e os homens. Eu posso pedir para você rezar por mim? Pode. Por que para você eu posso e para Nossa Senhora não? Porque eu estou viva aqui. Então o problema... calma, mas vamos separar as coisas, lógico. Eu não estou lá no céu me posicionando como um tipo de divindade onde as pessoas me adoram e oram pra mim. Olha só. Uma observação, eu não, com todo respeito, Ariel, você tá perdendo tempo indo debater com esses protestantes, cara. É simples, pô. Os caras, eles não querem ouvir que a igreja católica ensina e prega. Protestante é o que? É o termo protestar, cara. É os termos que eles acrescentam. Maria é uma divindade, Maria é uma deusa, vocês são idólatra, você só pode orar por quem está vivo, aquele que já morreu não pode orar. Engraçado, se um justo em vida, olha só, aqui já começando o tiroteio, né? Você pega aqui, ó, Tiago. Olha só. Eu tenho dois professores. O saudoso Paulo Leitão, que Deus até intercede por nós, meu irmão, e o padre Luiz Toro. São meus professores de Bíblia, porque eles ensinam o que a igreja ensina. Olha só, você pega aqui em Tiago, ó, olha só. Tiago 5, olha só. 16. Confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser curado. Curados. A oração do justo tem grande eficácia. Agora você pega em Hebreus 12, olha só. 12, 23. A Assembleia Festiva dos primeiros escritos no livro do céu e de Deus juízo universal. As almas dos justos que chegaram à perfeição. Quem são esses justos, servo Roberto? Apocalipse 6, aqui, ó. 9. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que era depositado, ó. E clamavam em alta voz. Quem são? Quem está clamando aqui, ó? Aqueles que deram testemunho. Aqueles que morreram pela palavra, ó, de Deus, por essa causa do testemunho que era depositário, ó. Olha só. E clamava em alta voz, dizendo: até quando tu que é o Senhor, santo verdadeiro, eficaz em fazer justiça, sem vingar nosso santo com os habitantes da terra, que são os mártires que foram martirizados, pregando a palavra, está ali servindo, Apocalipse 7, 15, ó. É simples, cara. É simples.
Só para você ver, cara, o protestantismo é esse pensamento só da escritura, é sola de chinelo, cara. O que é o termo sola escritura? Eu vou acrescentar coisa que não está aqui na sola escritura. Intercessão, cara, desde Gênesis, Apocalipse, é forrado de intercessão. Jó 33, ali, se eu não me engano, entre mil há um intercessor. Jó, ali, lá no finalzinho ali, ele intercede pelos seus amigos. Êxodo 32 ali, 13. Moisés intercede pelo povo. Lembrar de Abraão, de Isaac e Jacó. Lembrar do quem? Daquele que já morreu, aquele que estão ali clamando. Caim mata Abel, Abel está clamando. Justamente porque na nova aliança, o mediador... Esse João, ele é engraçado, cara. Quem faz esse elo, essa conexão, é Jesus. E a gente não está falando de pedir oração pro irmão aqui. A gente está falando justamente desse papel que aproxima o homem de Deus. Essa pessoa que está no meio, encurtando essa distância e fazendo esse contato. E os santos não está perto, diz Apocalipse ali 14:4. Simples, pô. Os santos, se a oração do justo tem grande eficácia agora que eles estão ali ressurretos, servindo o Senhor de noite, não teria eficácia? Acontecer. E adivinha só, eles colocam Maria aqui. É esse papel que eles querem dar para Maria. Eles não estão falando de intercessão. Por isso que eu falei que é um argumento bobo, mas o cara que está fazendo o argumento, ele não é bobo. Ele quer confundir as coisas. Ele quer comparar essa mediação que eles colocam Maria para fazer, que é prerrogativa só de Cristo, como algo comum que a gente faz no dia a dia quando pede oração para alguém. Bom, pessoal, vamos lá, caminhando. E esse problema, então, se Maria não pode interceder, se os santos não podem interceder, isso é um problema até para vocês. Pastor, ora por mim. Então, a oração do pastor tem grande eficácia, então, né? Agora eu faço uma pergunta. Os pastores já alcançaram ali já estão ressurretos igual os santos? Que serve o Senhor dia e noite? Qual tem mais respaldo? A oração de um pastor, ou minha oração, ou a oração daqueles que já estão ressurretos na glória, junto com Cristo na glória? Parte do primeiro bloco do react desse debate aí do Ariel contra os protestantes. Tem outros blocos ainda, vai ter mais partes. Inclusive, eu queria saber de vocês se tá legal esse estilo aqui. Tá legal essa heresia, muito interessante pra gente refutar. Vídeos mais volumosos, porém mais curtos e mais focados num tema só. Ou se vocês preferem um vídeo mais longo, abordando tudo, para ir mais rápido, comentem aí para eu saber a opinião de vocês. Bom, no finalzinho desse primeiro bloco aí, cuja proposição do Ariel é que Maria é maior do que os anjos e que toda criatura, e isso com as suas implicações também, coisas que eu já tratei em todos os outros reacts aqui, as partes anteriores, chega um momento do debate em que o católico utiliza-se de um argumento muito pueril, muito bobo. Desculpa aí a sinceridade. Porque o protestante vai afirmar aquilo que está na Bíblia, de que há somente um mediador entre Deus e os homens. Aí o católico, como o Ariel fez, vai falar, pera, então eu pedi a oração para Maria, é errado, é pecado? Olha só, ele está citando aqui como a falácia de vários pastores, né? O que ele está pregando aí é copiando de outro pastor. Olha só, 1 Timóteo 2, ó. Olha só que interessante, ó. Acima de tudo, eu recomendo que faça prece, orações de súplica, súplica, ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todo e tal, etc. Aqui, ó. Olha o ensinamento de São Paulo. Agora, o texto muito distorcido aqui, ó. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus, ó. Mediar o quê? Salvação, a redenção. Maria, ela é o quê? Ela é cooperadora com medianeira de prece, de oração, não de redenção. Por que os santos têm esse respaldo? Porque os santos estão em comunhão com o Verbo. Entre Deus, os homens, Jesus Cristo, homem, que se entregou como resgate, ó.
por todos, tal fato é testado em seu tempo. Ó. Olha só. Simples sem entender isso. Mas olha só que interessante. Você pega Êxodo, (32), ó. O Daniel 10, o Miguel Arcanjo vai socorrer Daniel. 32:13, ó. Lembrai-vos de Abraão, quando Deus fica nervoso ali com a idolatria do etc. Ó. Moisés intercede pelo povo. Aqui, ó. 32:11, ó. Moisés tentou aplacar o Senhor, seu Deus, dizendo-lhe: por que, Senhor, se inflama a vossa ira contra o vosso povo, que tiraste do Egito, como o vosso poder e a força de vossa mão? Não é bom que digam os egípcios, com um mau desígnio os levou para matá-lo, mas nas montanhas e suprimi-lo da face da terra, aplaque-se vosso furor e abandonai a vossa decisão de fazer mal ao seu povo. Olha só. Lembrai-vos de Abraão. Está vivo? Não, morreu. Isaac, está vivo? Não, morreu. Israel, Jacó, morreu. Olha só. Moisés aqui está falando para Deus o quê? Lembrai a quem você fez aliança. Então isso aqui seria uma blasfêmia. Para o amigo protestante ali, não pode pedir uma intercessão do santo que já morreu. Não. Quem te garante que o santo já morreu? A igreja reconheceu. Como vamos reconhecer que esses santos estão na glória? Efésios 3, é muito forte se merecer a conhecimento da igreja. Olha só. Vosso servo, aos quais jurastes por vós mesmo de tornar sua posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e dar ao seu descendente essa terra de que falaste como uma herança eterna. E o Senhor arrependeu-se das ameaças que tinha proferido contra o seu povo. Isso aqui é uma intercessão? Uma intercessão. Outra aqui. Jeremias. Olha só que interessante. 15, ó. 14, ó. Eis o que diz o Senhor a Jeremias, a propósito da seca, ó. 14, ó. 14, 11. Disse meu Senhor, em seguida, não intercedas em favor desse povo, ó. Se juares, não escutarei seus lamentos, e se ofereceres holocaustos ou orações, não o aceitarei. Quero destruí-lo pela espada e pela fome e pela espada. Porque a heresia ali, ó, é só, Jeremias 15, 1, ó. Disse então o Senhor, mesmo que Moisés, ó, já está morto. E Samuel, se apresentasse diante de mim, meu coração não se voltaria para esse povo. Expulsai-o para longe de minha presença, né? Que se afaste de mim, ó. Olha só, qual é a finalidade dos santos ali? Se apresentar diante de Deus, Apocalipse 6:9, e pedir a intercessão. Que quando a gente pedimos a intercessão de Nossa Senhora, nós oramos junto com a Virgem Maria. Nós não oramos para o santo, nós oramos junto com o santo, que já estão ressurretos. A Maria está morta. Se Caim matou Abel, Abel está clamando. Imagina aquela que gerou o verbo. O protestante. Jó 16, 19, 20. Jó 42, 7, 8. Ali intercede pelos seus amigos. Jó 16, 19, 20. Deixa bem claro. Por quê? A oração do justo tem grande eficácia.
Ô, João, pelo amor de Deus, cara. Você tá refutando o Ariel com esses esgotos? Sim, aí ele vai dizer, mas se eu pedir para orar para você, eu posso ou não posso? O protestante vai dizer, pode. Na cabeça do católico, ele refutou o protestante com esse argumento, sem levar em conta fatores que fazem toda a diferença nessa analogia frágil. Uma delas, como bem o protestante pontuou aí, é o cara que está na sua frente, que você está pedindo oração, ele está vivo. Segundo, como o protestante pontuou também, ele não se coloca como Maria, que tem prerrogativa. Jeremias 15 ali, 1. Mesmo Moisés e Samuel já estão mortos. Apocalipse ali 6, 9, 10, vemos ali pessoas que já morreram pedindo justiça. Vemos ali Gênesis 4, 5, 9, 10, Caim mata Abel, Abel está clamando, Hebreus 11, 4 ali. Então, o que você me fala disso então? Moisés está invocando ali, pedindo ali o quê? Para Deus lembrar da promessa que fez a Abraão, Isaac e Israel. É simples entender isso, meu amigo protestante? Claro que você não está refutando. Espirituais, metafísicas, ontológicas, de onipotência, de mediação. Ele não é imaculado, tudo isso que eles atribuem a Maria, como a gente viu aqui nas outras partes do React. Então há uma diferença gritante, gigantesca, entre você pedir oração para o seu irmão, que está vivo, e que ele não é um mediador como Maria, como eles colocam Maria, para a devoção que eles têm a Maria e as orações que eles fazem a ela. Eu já fiz um vídeo, ou melhor, 2 aqui no canal, né, parte 1, parte 2, refutando um dos gêmeos Clatal sobre invocação dos santos. Esse rapaz aí do gêmeos Clatal, ele tenta mostrar na Bíblia de que há base bíblica para a invocação dos santos. E lá eu deixo bem claro essas diferenças. E nos termos são sutis, mas na parte prática... O próprio Santo Agostinho, ele se inspirava em Santo Estevão. Olha só. Ele não vai provar nada aqui, ele vai ficar enrolando, não vai mostrar nem versículo bíblico, nada. Agora você entende o que? Uma coisa aqui, vamos pegar aqui do meus estudos, ó. É só que interessante, cara. Vemos aqui o que? Ali, Hebreus. Em Hebreus 11:1, o autor de Hebreus explica o que é fé. A fé é a garantia dos bens que se espera. A prova das realidades que não se vê. A fé apostólica, ela crê, professa um credo, certo? Efésios 4:5. Em um Pai, todos, poderoso em Cristo, seu Filho, Redentor, e também inclui vários dogmas, tal, etc, tal. Olha só. Vamos ver aqui, se trata de fé, a fé é as coisas que não se vê, certo? Ali em Filemão 1:5, São Paulo deixa bem claro. Olha só. São Paulo diz a fé que tem no Senhor Jesus Cristo em todos os santos. O protestante fala que a fé é quem? Em todos os santos. É santos que estão na igreja? Não. Cita o que é o termo fé. Fé é o que? É a realidade das coisas que não se vê. Hebreus 11:1. Se é fé, São Paulo não quer dizer que a fé que é esses santos que estão na terra, não. São os santos que já estão ressurretos. Os santos que estão face a face diante de Cristo, servindo dia e noite. Apocalipse 7:15. Ó, São Paulo é claro, em Filemão, a fé que tens no Senhor, Jesus Cristo, e em todos os santos. Ele está elogiando a fé de Filemão. Mas, esse santo que São Paulo se refere é o santo da terra? Para os amigos protestantes, sim. Não. Santo do céu, não só que Paulo usa o termo fé. Se é fé, não pode ser os santos da terra. Certo? Ele não está falando do santo da terra. Muitas vezes na escritura, você fala dos santos que estão na terra. Certo? Como os protestantes querem falar Filemão 1:2, Colossenses 1:2, 1 Coríntios 1:2, 2 Coríntios 1:1, quando dito ser de santo, se refere que pessoas busquem a santidade, meu amigo protestante, que refuta todo mundo. Ele se refere ao santo do céu, porque a fé é as coisas da realidade, das coisas que não se vê. Ele se refere ao santo do céu, porque a igreja
ela um só corpo. Ela tem como Cristo cabeça da igreja. Filemão, Efésios 1 e 2. 1, versículo 2. Ou Colossenses 18. Cristo cabeça da igreja. Efésios 4, 4 diz que a igreja um só corpo. Essa igreja está em comunhão com o céu e a terra. Família. Termo família, né? Olha só que interessante. A palavra comunhão, communione, no latim, ou koiona, no grego, na era primitiva, esse termo significava laço de família. Então, Efésios 3,15 diz esta, se referindo Jesus. E diz assim, do qual toda a família no céu e na terra. Vemos o que aqui, ó? Apocalipse 7, 9, 10. São Paulo já diz em Romanos 8, 38, 39, nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Apocalipse 7, 15. Intercede de noite. Os santos, como diz Santa Teresinha, né? De Lisieux. Antes de morrer, ela disse, passarei meu céu servindo a lutas pela igreja, ó. Continua no céu a luta pela salvação da terra. Continua depois da morte. Os santos ficam intercedendo por nós. Apocalipse 6, 9, 10. 9 e 11, né? Então, é só que interessante. Você pega aqui em Hebreus, como citamos aqui, ó, Hebreus 11. A fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito de que não se vê. Ó. Em Filemão, São Paulo elogia a fé de Filemão, cara. Olha só. Dá um pause aqui. Voltando aqui, ó. Aos Filemão 1,5. Aos receber notícia da tua caridade e da fé que tem no Senhor Jesus para com todos os santos. Ó. Ele cita o termo fé. Simples entender isso. É intercessão, cara. Não tem como, cara. É provada na Escritura. Você pega aqui, Jó agora, Jó. Olha só, Jó 42, 8. Ó. Tomai, pois, 7 touros e 7 carneiros, e vinde ter com meu servo Jó. Oferecei-os por vós em holocausto, em meu servo Jó. Intercedar por vós, ó, em consideração a ele que não vos infringirei ignomínio, por não ter falado bem de mim, como meu servo Jó. Olha só, Jó 16, ó. Jó 5:1, Jó 4:1 e 2, Jó 16:19. Tenho desde já uma testemunha no céu, um defensor nas alturas. Minhas orações subiu até Deus, e meus olhos choraram diante deles, ó. Então não tem como, cara. Apocalipse 7, 9, 12, Apocalipse 15, 17, 15 ao 17, Jeremias 15, 1, Jeremias 14, 11, Romanos 8, 38, 39, e Tiago 5, 16, a oração do justo tem grande eficácia. João 9, 31, ó. Olha só que interessante. É versículo bíblico. Não tô esse papo furado dele aí não, que é Bíblia, Escritura. João 9, 31. Sabemos, porém, que Deus não ouve a pecadores, mas atende a quem lhe presta culto e faz sua vontade. Ó. Olha só. Agora você pega Apocalipse, ó. Nós somos pecadores, nós somos comedores de farinhas. Farinha, tá certo? Olha só. Deus escuta aqueles que servem.
E ali os santos estão fazendo o que ali, ó? Apocalipse 7. Ó, você pega aqui, ó, João 9:31 e medita esse Apocalipse 7:15, ó. Por isso, então, estão diante do trono de Deus. E serve dia e noite. Olha só. No seu templo, aquele que está sentado no trono os abrigará em sua tenda, já não terão fome nem sede, nem o sol ou calor algum os abrasará. Ó. Apocalipse 6:9. Quando abriu o quinto serviço debaixo do altar, as almas dos homens, ó, imolaram por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que era depositado. Olha só que interessante. Quem tem mais respaldo? Maria não está morta. Apocalipse 2 ali aparece uma mulher vestida só. Quem é essa mulher? A mulher que estava grávida. Por que Maria ela é acima dos anjos? Porque ela está coroada, Apocalipse 12 ali, ó. Com a coroa de glória. Ela está revestida do sol da justiça. A luz do seu filho resplandece sobre a Virgem Maria. Olha só, porque ela é a rainha e seu filho é o rei. Olha o termo, Miguel é um príncipe dos príncipes. O Miguel ele se apresenta como um príncipe. Você vê o termo. Maria está acima dos anjos. Porque ela se tornou mãe dos anjos também. Mãe da igreja. Oh, pelo amor de Deus, o protestante, misericórdia. E tá refutando, né? Felizmente, esses debates aí que o Ariel tá fazendo, deixa a desejar, porque ele não consegue terminar o pensamento, o raciocínio, provar capítulo e versículo. Por quê? Ele não consegue provar, vai deixando a brecha para os protestantes fazerem esses vidinhos aqui vagabundo. Esses vidinhos aqui prostituído. Esse vidinho aqui amputado. Porque ele não terminou o raciocínio. Se é uma só fé, Efésios 4:5, um só batismo, Cristo ele é a cabeça da igreja, a igreja é o corpo místico. Olha só, em Efésios, deixa bem claro, Efésios, para finalizar essa reflexão, essa pregação em cima desse herege mentiroso, aqui ó, Efésios 3, ó. Por esta causa dobra os joelhos em presença do Pai, ó, aos qual deve a sua existência toda a família no céu e na terra. Família no céu e na terra, cara. Olha só que interessante, cara. Efésios 3:21. A ele seja dada a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações de eternidade. Amém, ó. Então, cara, a Escritura, ela mostra uma só igreja, ela mostra uma só fé, ela mostra só um corpo místico, ela mostra a intercessão, ela mostra o purgatório, ela mostra tudo que a igreja prega e a gente usa a Escritura totalmente amputando. Porque em Gálatas 7 são pessoas que semeiam a confusão. Quem são essas pessoas? São esses doutorzinhos metidos a pastorzinho, metidinho apologeta, são tudo farinha do mesmo saco. Gálatas 7 não há dois evangelhos. Não há dois. Se nós, algum anjo, apresentar ou pregar outro evangelho diferente, é anatema. Martinho Lutero fez o quê, cara? Anatema. Inválido. Paulo fala, 2 Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente. Por inspiração de outro espírito, as pessoas vão aceitar gradamente. E Paulo fala, não há dois evangelhos. Caim mata Abel, Abel está clamando. Olha só que interessante. Se Caim mata Abel, Abel está clamando. Imagina aquela que concebeu o verbo. Não vai estar clamando? Não tem direito de interceder? Os santos que morreram dando a vida pela igreja estão dormindo? Estão esperando a ressurreição? Eles não podem fazer nada? Eles não podem interceder? A luta continua ainda, meu irmão. A intercessão no céu não cessa de noite, ó, servindo o Cordeiro.
Como diz o João Oliveira, não. Paulo, ele recebeu o galardão, tá descansando, tá de férias na glória. Pelo contrário, aí que a luta começa ali. Aí, quando você estiver na glória, quando você já estiver ressurreto, você vai entender todo o mistério, cara. Como Paulo diz, por enquanto a gente vemos como um espelho, cara. Pelo amor de Deus, protestante. E uma coisa muito interessante, você pega em 1 Coríntios aqui, ó. 15. 15, ó. 15. Diz assim, pois se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a vossa fé. Ainda está em vosso pecado. Então, é só. 20. Mas Cristo, 15 e 20, ó. Mas não Cristo ressuscitou dentre os mortos como primícia dos que morreram. Com efeito, se por um homem veio a morte, por um homem vem a ressurreição dos mortos. Assim como Adão, todos morreram, assim em Cristo todos viverão. Ó. Não tem como, cara. O cabra tá lá pregando lá a palavra tal, daqui a pouco ele é morto por causa da palavra. Marte, meu querido, vai estar intercedendo ali junto com aqueles anjos, com aquele santo, servindo o Senhor dia e noite. Nós somos limitados, cara. A nossa intercessão, a nossa oração não tem grande eficácia igual a oração de um justo. Tiago 5,16. Ou João 9,31. Mas o protestante, ele quer tentar, cara. Quer tentar, mas não consegue, pô. E doutrinária faz toda a diferença. Existe uma diferença entre eu pedir a oração para alguém que está vivo e é cristão e está aqui comigo nessa terra. Existe a diferença de uma igreja que está lá com o Senhor no estado intermediário, que eles podem suplicar por nós de forma geral. É uma possibilidade. E eu disse que muitos dos protestantes não têm problema com isso. É uma coisa que a Bíblia não mostra, você não tem clareza na Bíblia. Na verdade, há um silêncio sobre isso, mas é uma hipótese. É uma hipótese que não entraria numa heresia. Considerar que as pessoas que morreram estão... Uma coisa, cadê os versículos bíblicos? Se não prova é versículo bíblico, para mim não vale nada o que você está falando. Quando você prova o versículo bíblico, mostra o versículo bíblico, aí vamos estudar sobre o versículo bíblico. Realmente. Certo? Se ali Caim mata Abel. Abel está clamando, cara. O que é isso, cara? Clamar é o quê, cara? Pedir por justiça. Quando a gente intercede, quando a gente ora pelo irmão, a gente está pedindo a justiça de Deus. Jó intercedia para os seus filhos. Jó 1,5. Se a oração de um justo aqui na terra tem grande eficácia, imagina agora ele servindo o Senhor dia e noite. Mesmo que Samuel e Moisés se aprendam de mim, não intercederem por esse povo. Mas os santos, ele intercede. Por que Deus não intercedeu por esse povo? Porque esse povo não quis se converter. Mas os santos fez a parte dele. Lá com o Senhor, fazem parte da igreja, de certa forma pedem por nós diante do Senhor. Isso não tem nenhum problema. A diferença é que os católicos defendem não é isso. Não é a possibilidade da igreja que está no céu interceder por nós aqui da terra. É oração para essas pessoas que estão mortas. Você percebe a diferença? Enfim, se você quer saber mais detalhadamente sobre esse assunto, assiste o vídeo lá. E o que o Ariel está fazendo aqui é justamente confundir essas coisas. Misturar essas coisas. Ele está confundindo. Então, é simples, pô. Eu quero capítulo e versículo bíblico. Provando que a Bíblia proíbe intercessão. Se você vai ler a Bíblia, você vê várias intercessões, cara. Tanto dos vivos e tanto aqueles que já estão ressurretos. Por quê? Se Cristo ele é a cabeça da igreja, a igreja é o corpo místico, a minha oração sobe. Porque eu sou membro do corpo místico. Por isso que Apocalipse 8:3, o único anjo
tinha acesso às orações, porque está em comunhão com a cabeça. Olha só que interessante, ó. Não tem como, o livro de Apocalipse já revela o que acontece na glória, cara. Aqui, ó. 8:3. Adiantou-se outro anjo e pôs junto ao altar com um tributo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes, ó, para que oferecesse com as orações de todos os santos, ó. Santos. Hebreu 11:1 cita o quê? A fé é das coisas que não se vê, da realidade que não se vê. Certo? E em Filemão 1:5, Paulo cita o quê? A fé que tem no Senhor Jesus Cristo e com todos os santos. Fé com todos os santos. Então, aqui, ó. Santos, orações de todos os santos no altar, ó, de Deus, que está diante do trono. Altar. Zacarias, sua oração foi ouvida. Zacarias estava onde? Onde o anjo apareceu a Zacarias? E uma coisa para finalizar esse vídeo aqui, que eu não vou pegar o vídeo dele todo, não. Você pega aqui um texto muito interessante. Ver se eu acho aqui. Em Zacarias, né? Apocalipse é um livro atual, muitas coisas que já aconteceu. Apocalipse 1:19 diz assim: escreve as coisas atuais e futuras, mas nos outros últimos capítulos já fala do final dos tempos, né? A partir do versículo 18, ali já começa a tratar do fim dos tempos. Olha em Apocalipse 19:6, os santos de Deus fez justiça aos santos. Olha só, cara. Apocalipse 19:2, Apocalipse 6:8, fez justiça aos santos, ó. Intercessão, ó. Em Zacarias 1:9-12, ó. Eu disse quem são eles, meu senhor. Quem respondeu foi o anjo. Ó, disse-me o anjo, o quê? Falava comigo, vou mostrar-te quem são eles. Eu, o homem que estava entre as murtas, né? Respondeu, eles são os que Javé enviou para percorrerem a terra. Então eles se dirigiram ao anjo de Javé. Ou seja, não se dirigiram diretamente a Javé, a Deus. Se dirigiram ao anjo, ó, que estava entre as multas. Eles disseram, acabamos de percorrer a terra, e eis que toda a terra repousou, está tranquila. Disseram isso ao anjo. Aí o anjo foi intermediar, dizendo para Javé, ó, dizer para Deus, ó, lá no versículo 1:12, ó. Zacarias 1, versículo 12, ó. Olha só, mesma coisa, ó. O Santos, ele faz o intermédio. O Santos, ele faz a ponte, porque eles estão em comunhão com a cabeça. O anjo aqui está fazendo um intermédio, está fazendo a ponte. Não deixa ser uma intercessão. Zacarias 1:12, ó. Vai ver dos exércitos até quando demoras ainda a ter piedade de Jerusalém e da cidade de Judá, contra as quais está irado há 7 anos. Então o anjo foi intermediar. Eles falaram ao anjo, e o anjo falou a Javé, ó. Olha só, cara. É explícita na escritura a intercessão. De onde eles inventaram essa doutrina? Eles, os protestantes, né? Esses doutores protestantes aí, negam a intercessão dos santos através de um versículo bíblico.
1 Timóteo 2, 5 e 6. Simples entender isso, cara. O anjo fez a ponte, foi intermédio, o povo intermediou a Deus. Explícito na escritura, cara. É intercessão do justo. Aí o cara, cadê os versículos bíblicos? Capítulo e versículo bíblico, meu amigo protestante. O único mediador é Cristo. Os santos são mediador de preces. Eu posso orar por você, mas a minha oração não tem grande eficácia daqueles que já chegaram à perfeição. Simples, é a resposta aí. Essa mentira sua. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.